Gravando a leitura do conto aqui, A Camponesa e o Viajante. Lá no alto da colina morava uma jovem e solitária camponesa. A casa dela ficava bem no topo, rodeada de uma relva verde que mais parecia um tapete salpicado de flor. Do lado direito da casa havia uma fileira de laranjeiras. Embaixo dessas árvores cresciam muitos alecrins. O vento que passava por ali levava um delicioso aroma que adentrava as janelas e perfumava a casa inteira. As flores azuis e brancas dos alecrins contrastavam com o amarelo doirado das laranjas penduradas nos galhos. Do lado esquerdo, havia um jardim com flores de múltiplas espécies, cores e cheiros, por onde passeavam abelhas e lindas borboletas. A casa ficava bem no meio desse cenário bucólico e colorido. Era uma casa pequena, de paredes brancas e janelas azuis. Havia um alpendre com 2 cadeiras de balanço, uma mesinha de madeira e uma rede de algodão que balançava ao ritmo do vento. As janelas azuis ficavam sempre abertas para o mundo, e foi de lá que a camponesa um dia avistou o viajante. Era um final de tarde de primavera, e ela estava debruçada na janela, contemplando os tons alaranjados do horizonte, quando viu um homem se aproximando. Ele vinha montado em um cavalo da cor de ébano, trotando devagar, como se não quisesse machucar as folhas ao chão. Ela correu para o alpendre e o esperou. Ele se aproximou devagar, desceu do cavalo e pediu licença para se aproximar. Ela assentiu com a cabeça. Ele retirou o chapéu da cabeça, apertou contra o peito e curvou-se à frente dela. Ao erguer-se, olhou para ela e foi ali, naquele exato momento, que ela se perdeu de si. Aqueles olhos pequeninos e profundos pareciam convidá-la para uma dança, um mergulho, talvez uma viagem. Por alguns instantes, ela desligou-se do mundo, até que o chamado a trouxe de volta. Senhorita? Oh, me desculpe, eu me distraí, me perdoe. Ele continuou. Venho de longe e me perdi por essas bandas. Gostaria de uma água e, se possível, algumas orientações. Sim, sim, claro. Chegue-se, sente que eu vou lhe apanhar água fresquinha para o senhor. Ela entrou, sentiu-se inteiramente perturbada com aquela presença. Sabe aquela perturbação interior que lhe remexe às sensações e emoções? Colocou a água no copo e foi servi-lo. Esticou o braço, meio trêmula, e ele, ao receber o copo, tocou-lhe rapidamente a mão. Muito obrigado, disse ele e bebeu de um gole só. E você está indo para onde? Ela perguntou. Eu estou indo para Arraial dos Montes. Eu vinha seguindo o mapa, mas aí eu me perdi. Eu não sei exatamente onde é que eu estou e é por isso que eu não sei direito para qual lado eu devo ir. Arraial dos Montes fica para o norte, ela disse muito convicta. Você tem que voltar pela estrada que lhe trouxe até aqui. E quando encontrar uma pista de asfalto, você dobra à esquerda. Aí você segue nessa pista e quando passar por 2 lugarejos, você vai ver a indicação para Arraial dos Montes. Ai, eu entendi. Eu não sei como é que eu me perdi. Muito obrigado pela acolhida e pela orientação. Eu vou seguir viagem. Mas já está escurecendo, ela disse. Você não quer deixar para ir amanhã? Eu tenho comida pronta no forno. E acho que você deve estar com fome. Estou sim. Muita fome. Eu agradeço o seu convite e eu acho que vou aceitar. Pois então, descanse aí um pouquinho enquanto eu termino o jantar. Ele se ajeitou na cadeira de balanço enquanto ela entrou para cozinhar.
Ela enfeitou o prato de carne assada com legumes cozidos e preparou um arroz com ervilhas. Ela até cantarolou fazendo esse serviço e fazia tempo que ela não sentia tanta alegria. Ao finalizar a atividade culinária, ela foi até o alpendre carregando um prato farto de delícias. Chegando lá, ele estava dormindo. Ela ficou ali parada, admirando aquele homem que inexplicavelmente a deixava tão diferente. Ela observou-lhe os detalhes: a barba mal feita, as bochechas rosadas e aquela boca vermelha e úmida que despertou-lhe inusitados desejos. Nessa hora, um barulho de trovão o acordou. Ele pediu desculpa por estar dormindo e ela disse: Não se preocupe, está aqui a sua comida, mas eu acho melhor a gente entrar, pois vai cair uma chuva já já. Coloque o cavalo no galpão atrás da casa, lá ele vai ficar protegido da chuva. Ele desceu rapidamente, foi guardar o cavalo conforme ela havia sugerido. Ela o observava e achava tudo nele encantador. Já dentro da casa, ela o convidou a sentar à mesa. Como se chama? Perguntou ele. Clara. E você? Fernando. O que você faz, Clara? Ah, eu moro aqui há alguns anos, desde que meu marido se foi. Eu vim em busca de uma vida mais tranquila, longe de tudo que eu já vivi. Eu cuido da casa, do meu jardim, do pomar. Vou à cidade de vez em quando comprar mantimentos e volto para o meu reduto de paz. E você? Eu sou comerciante. Eu tenho um pequeno negócio em Grotas, uma cidade próxima de Cipó. Eu viajo sempre para fechar negócios e deixar mercadorias. Conheço muita gente nessas andanças. E você está indo para Arraial dos Montes fazer negócio? Ela perguntou. Ele hesitou um pouco para responder e depois de um longo suspiro falou cansado. É, é um tipo de negócio, sim. A conversa durou o jantar inteiro. Depois, ela o convidou para tomar um licor de laranja, que ela mesma havia feito. Sentaram-se numa pedra ao lado de um pequeno lago e tomaram todo o conteúdo da garrafa. Saíram dali correndo, expulsos por pingos grossos de chuva. Ele a deixou ao pé da casa e foi ao jardim. Trouxe-lhe uma flor azul e colocou-a nos cabelos dela. Ela olhou aquele homem molhado, com perfume de rosas nas mãos, e o desejou como nunca havia desejado outro homem. E ele entendeu aquela linguagem muda e o que o olhar dela quis dizer. Correram para casa. A chuva caía mais forte. Os dois amantes despiram-se sofregamente à luz de um candeeiro. As sombras se divertiam nas paredes e o doce dos beijos dele, por todo o corpo dela, inebriava-lhe a alma e a deixava num estado inusitado de torpor. Amaram-se com tanta intensidade que era difícil dizer quem era quem. Tamanha simbiose que se fazia ali. Ele lhe foi perfeito em tudo. O dia amanheceu e ela serviu Fernando com frutas, pães e um café fresquinho. Clara estava irradiando alegria, mas ele calado e pensativo. Ele deixou a mesa, silencioso, e foi buscar o cavalo. Ela o esperou, debaixo dos laranjais, para se despedir. Ele foi até em sua direção, puxando o arreio do cavalo e sorriu. Ela disse: Fica. Não posso, ele falou, mas eu voltarei um dia para vê-la. Ele a abraçou e a beijou ternamente. Ela lhe deu um maço de flores de laranjeira e ele o recebeu com carinho. Em seguida, montou no cavalo e deixou um rastro de saudades naquela verde relva. Ao pé da colina, parou por alguns instantes. Ainda olhou para trás, mas o clamor, advindo das alianças de noivado em seu bolso, falou mais alto. E partiu. Dizem que ele se casou com a filha única de um grande comerciante de Arraial dos Montes. A festa do casamento aconteceu ainda naquela mesma primavera, em que ele deixara o seu coração plantado debaixo das laranjeiras, aos pés dos alecrins.
E era lá, onde sempre estava o seu pensamento. Esse é o conto A Camponesa e o Viajante, de Ana Paula de Medeiros Ribeiro. E aí, o que é que vocês acharam? Falem um pouquinho da experiência de vocês com esse conto. Vocês já conheciam? Vocês gostaram? Qual foi o sentimento que vocês tiveram ao ler esse conto? Eu não conhecia, esse lugar essa camponesa morava. Você narrando e eu fiquei aqui pensando, meu Deus, o cheiro de alecrim vindo no vento de um jardim, isso deve ser fantástico. Você conseguiu pensar nesse cheiro? Sim, eu fiquei aqui imaginando o cheiro à direita do alecrim, trazido pelo vento, e à esquerda as flores. Eu realmente, o meu imaginário agora voou muito. Foi muito lindo mesmo. E são os amores e os desamores da vida, né? Mas muito lindo esse conto. Não conhecia, muito belo. Que bacana você falar que sentiu, né, esse cheiro do alecrim, o prazer disso. Eu achei legal você citar o à direita e à esquerda. Se eu perguntasse, qual a cor da casa da Clara? Você conseguiria lembrar? Alguém conseguiria lembrar? Não, da casa não. Só da flor que ela recebeu. As paredes brancas com as janelas azuis, professor. Paredes brancas com as janelas azuis. E se eu perguntasse para vocês, lá disse que tem umas árvores plantadas. Vocês conseguem lembrar que árvore é essa? Laranjeiras. Laranjeiras. E eu vou perguntar mais. O que foi que a Clara fez na janta para o Fernando? Um assado que eu fiquei com vontade de comer com legumes cozidos. E ainda colocou ervilha no arroz. Ervilha no arroz, que é a cara da festa, né? A cara do nosso Natal. Vocês conseguem perceber como esse conto trouxe para nós aromas e a gente era capaz quase de sentir o cheiro? Esse texto trouxe para nós sabores que alguém talvez tenha até salivado. Esse texto trouxe texturas. Vocês conseguem sentir. Alguém aqui conseguiu sentir aquele pingo grosso de chuva caindo nas costas quando eles saíram correndo? Né? Esse texto consegue trazer cores. Olha o que a Gláucia trouxe. Eu consegui sentir aquele cheiro dos alecrins, aquelas rosas azuis e brancas ali, junto com o cheiro da laranjeira, o licor. Licor de laranja. Eu tava aqui pensando, gente, eu tenho que fazer um licor de laranja, tenho que arranjar um licor de laranja, que ela mesma fez, né? Eu fiquei, será fácil fazer o licor de laranja? Eu acho que eu podia ter feito. Eu acho que eu vou fazer um licor de laranja para experimentar. Os sons. Quem conseguia ouvir o trotado devagar daquele cavalo? Qual era a cor daquele cavalo? Da cor do ébano. Cor de ébano, né? Aquele cavalo, ele vinha rápido, ele chegou rápido, correndo, foi? Não, ele vinha poupando a relva. Eu acho que ele não trotava. Eu acho que ele bailava sobre essa relva, sem querer machucar. Devia ser linda essa relva. Linda a cena, né? Ele veio vindo devagar, como se não quisesse machucar aquele tapete de relva, né? Vocês entendem como a gente consegue perceber através da narrativa de um texto? E por que eu não mandei o texto para vocês? Porque depois vocês podem ler, eu vou mandar. Mas o que é bacana, só através do recurso auditivo, só através do recurso, do envolvimento que o texto traz, a descrição dessa narrativa intencionalizada, do fato de eu ler esse texto carregando toda essa intencionalidade, horas mais altiva, horas mais pensativas, hora mais rápido, hora mais lento, eu consigo resgatar informações que vocês, lendo o texto, conseguiam sentir. Agora a pergunta é, como é que vocês conseguem sentir? Por que vocês acham que esse texto consegue fazer você ouvir, sentir, ver
as informações que ele traz de maneira escrita. Vocês já pararam para pensar por quê? Eu acho que porque ele dá muita ênfase aos detalhes, né? Na hora que vai narrar. É porque ele dá ênfase aos detalhes. Mas se o texto trouxesse o quê? Vamos lá. Se esse texto dissesse que ao invés dela trazer carnes com legumes, ela trouxe centolha. Você sabe o que é uma centolha? Ah, então, não, eu não sei, mas é porque ela traz Não sei. conhecido adormecido, é? É o quê, Cláudia? Ela traz o conhecido que está adormecido. Exatamente. Ela traz o conhecido que está adormecido. Isso é o grande diferencial. Ela não traz, vocês conseguem ser acessados, e óbvio, eu trago esse conto intencionalmente por isso, porque ele é um conto que traz um capital emocional que nós já carregamos. Se ele fosse um texto que trouxesse comidas que não são parte do nosso capital, que é isso que a Glaucia chamou muito poeticamente de conhecido adormecido, né? É o nosso repertório de sensações. E eu preciso começar a entender que esse texto é um texto que acessa você, porque ele traz recursos que você já tem no seu inconsciente, no seu repertório de sensações e emoções. Porque se eu trouxesse um texto que não traz um acesso do teu repertório de sensações e emoções, eu possivelmente não conseguisse envolver você ou fazer você resgatar umas memórias que te acessassem tanto. E esse é um grande conhecimento que eu quero trazer para a gente hoje. Por que eu fiz essa escolha? Para a gente falar dos caminhos da neuroaprendizagem, a gente precisa entender que cada um de nós carrega esse repertório de sensações e emoções. No momento em que você vai pensar uma intervenção, uma atividade, ou seja, uma intervenção clínica, uma intervenção institucional, até uma intervenção educacional, é fundamental que eu entenda que aquela criança, aquele meu aprendente, ou aquele meu paciente, aquele sujeito que eu vou estar trabalhando com ele carrega um repertório de sensações, ele não é uma tábula rasa. Eu não devo me dirigir a qualquer pessoa, isso é a máxima da comunicação. Principalmente a nós que trabalhamos com intervenções terapêuticas. Eu não posso lidar, certo, com qualquer sujeito desconsiderando que ele já carrega um capital de emoções, um capital histórico de sensações e vivências. A base máxima da construção neurológica é eu entender que esse sujeito carrega um repertório desde a sua gestação, desde a 3ª semana de vida. Ele começa a construir todo o tecido neurológico dele e vai recebendo informações da mãe, informações emocionais, sensoriais. Então, eu preciso entender que todos nós, quando eu estou falando aqui com você, Glaucia, com você, Leila, com você, Carla, eu estou pensando que vocês carregam um repertório de sensações. Não é à toa que, antes de começar a abordagem do conteúdo, eu preciso investir tempo sabendo quem são vocês. Porque eu preciso saber qual o repertório sensorial. Então, no momento em que eu sei que você é uma pedagoga, que você é uma graduanda em farmacologia, que você é uma psicopedagoga, que você é uma psicopedagoga institucional ou clínica, que você atua na formação dos professores. Quando vocês me dão essas informações, eu começo a conhecer o seu capital e o seu repertório de sensações e emoções. Isso é a máxima do processo neuro que a gente precisa fazer. Eu preciso fazer uma anamnese, eu preciso fazer uma avaliação de quem você é. Se eu não faço isso, eu não consigo calibrar a minha intervenção com a tua realidade. Então, cada um de nós carrega, por uma realidade humana, esse repertório de sensações e emoções. É uma construção neurológica. O cérebro, ele organiza essas ideias. Ele organiza todas essas informações, certo? E aí, o que é que eu preciso pensar? Partindo da máxima que todo avanço, né, na minha intervenção terapêutica ou intervenção educativa, e aí vocês façam sempre esse ajuste. Eu vou estar chamando de intervenção terapêutica, mas essa intervenção também pode ser essa intervenção educacional. Eu estou falando dessa máxima de intervenção de 1 para 1, tá? Então, vocês sempre ajustam ela numa intervenção educativa ou numa intervenção clínica ou institucional, aí, como vocês preferirem, eu acredito que dá para encaixar.
Vocês pensam que essa intervenção, ela vai ser o ganho de um novo aprendizado, um ganho de uma nova construção neurológica, um ganho de um novo conhecimento. Eu não vou trazer conhecimentos para esse sujeito partindo somente do que eu conheço. Eu tenho que partir principalmente do que ele conhece. E como é que eu sei o que é que ele conhece? Vamos lá. O aprendizado vai se dar através de quê? Ele vai receber descargas elétricas, tá certo? As descargas elétricas dele são recebidas no corpo através dos 5 sentidos, tá bom? Esses 5 sentidos recebem através das terminações nervosas do corpo, ou pelo olho, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, ou por todo o órgão chamado pele, tá? Ele vai mandar essas informações para o cérebro através de descargas elétricas. Esse cérebro vai receber essas descargas elétricas e transmitir de neurônio para neurônio através de sinapses, que são descargas elétricas, também no cérebro, tá? A gente tem os axiomas, a gente tem toda a organização dos neurônios, e eles vão se comunicando através de descargas elétricas que armazenam e criam novas sinapses, novos processos de informação. O que é um grande diferencial? Por exemplo, se eu lesse esse texto e esse texto trouxesse uma cultura totalmente diferente da nossa, alimentos diferentes da nossa, se eu dissesse que ela tem jardins com plantas que você sequer conhece, possivelmente você ia receber a descarga elétrica e as sinapses. Então, você ia receber essas informações, mas elas não seriam tão significativas. No momento em que eu trago para você informações significativas, que fazem parte do teu repertório de emoções, memórias e sensações, inevitavelmente o teu organismo começa a liberar os neurotransmissores, que são dopaminas, ocitocinas, certo? Os hormônios do bem-estar, os hormônios do prazer. Quando eu libero esses hormônios, eu com certeza consigo favorecer que as descargas elétricas e as sinapses fluam mais facilmente e sejam mais significativas. Nesta hora, a aprendizagem, a aquisição do conhecimento ofertado começa a ser bem mais rentável. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem compreender esse processo? A gente vê nos textos educacionais falando de aprendizagem significativa, falando do processo de oferecer atividades prazerosas, atividades que sejam legais, gostosas, tudo isso. Na neuroeducação, a gente vai começar a compreender que elas precisam trazer a produção desses neurotransmissores. A partir do momento que você produz o conhecimento, que ele é parte, por exemplo, aqui, ele fala de comida, ele fala de ervilha, que para nós aqui na nossa cultura, essas ervilhas elas são muito vinculadas àquele arroz de Natal, arroz de festa, que a gente geralmente decora, né? Aquela carne com legumes, a gente consegue sentir esse cheiro, porque faz parte do nosso repertório alimentar. Quando a gente carrega isso, o nosso cérebro ele começa a liberar essas ocitocinas, essas dopaminas, porque carrega um cunho emocional. Então, vocês começaram a armazenar informações que, se eu perguntasse para vocês numa ficha de leitura, numa avaliação, vocês saberiam, mas o ganho oficial dessas informações, ela não tem. Por exemplo, se sair daqui da aula, você chegar para alguém e dizer: o que é que você aprendeu na aula hoje? Eu aprendi que a Clara mora numa casa de parede branca e janela azul. Tipo, o quê? Qual é o sentido de você saber disso? Mas você armazenou. Porque foi acessado de maneira intencional e certeira nas suas experiências neurológicas e sensoriais. Compreende? O que é que eu quero dizer isso para vocês? Que vocês devem utilizar desse conhecimento para propor as atividades e intervenções de vocês de maneira efetiva. Não é procurar atividades somente carregada de sentido para você. Tem que ter sentido para você, mas mais ainda tem que ter sentido para a pessoa com quem você está intervindo. Compreendem isso com clareza? Porque as crianças elas vão aprender motivando várias áreas do cérebro. E eu trago aqui para vocês essa informação, que vocês não vão ter que decorar essas áreas, mas só para vocês terem esse conhecimento, né? Se vocês olharem o cérebro de vocês, ele tem várias áreas divididas, e aqui a gente consegue olhar bem direitinho, ó. A gente consegue perceber que cada areazinha dessa colorida do cérebro, tá? Ela carrega, ó, eu estou dividindo aqui o cérebro, isso é uma área intervindo, tá?
para a gente falar sobre a interpretação. Essa outra areazinha do lado é a área que vai ser estimulada quando eu estou trabalhando o tato e as outras áreas sensoriais. Hoje, eu com certeza mexi com essas duas áreas do cérebro de vocês, principalmente, tá? Eu trabalhei com as áreas sensoriais de vocês e a área das interpretações. Se nós estivéssemos com aquele leitor neural no juízo da gente acendendo, essas duas áreas com certeza foram mexidas. E tem mais. No momento em que você estava interpretando esse texto, com certeza essa área da visão se movimentou, porque vocês com certeza viram o Fernando. Eu não sei quem era o Fernando na cabeça de um e de outro, mas vocês viram o Fernando chegando nesse cavalo. Então, essa área da visão foi estimulada. Na hora lá que os dois estavam em total simbiose, virando a noite, possivelmente eu ativei a respiração e os batimentos cardíacos de vocês por aqui, ó. Não posso estar dizendo por quê, mas com certeza essa ponte e esse bulbo foram acionados. Então, assim, essa área das emoções, com certeza foram ativadas na hora que vocês souberam que ele carregava as alianças no bolso enquanto passou a noite com a Clara. Não sei quais emoções rolaram por aqui, mas com certeza rolaram emoções e pensamentos, né? Então, assim, a capacidade que a gente tem de pensar e entender que as atividades que eu proponho, elas são intencionalmente motivadoras dessas áreas do cérebro, dão um ganho para vocês na prática de vocês. Fazem de vocês profissionais diferenciados no momento em que vocês sabem que vocês não estão propondo atividades às cegas, mas vocês sabem qual área do cérebro vocês querem movimentar e intervir na hora que vocês estão intervindo com esses pacientes. Aí eu trouxe aqui para vocês terem compreensão. Por exemplo, no processo de alfabetização, para a criança tomar consciência de que a palavra bolo é diferente de lobo, tanto na escrita quanto na fonética dela. Para você propor um processo de alfabetização básico, não é só repetir atividades. Eu preciso saber que para a criança chegar no conhecimento de que bolo é diferente de lobo, tá? Lá vai o aviso. Os 40 minutos. Que bolo é diferente de lobo, eu tenho que propor atividades na área motora, na área de Broca, na área fonológica e na área visual. E para que a criança assimile esse conhecimento todo, não é em uma aula ou em uma atividade. Eu preciso propor um link de ações. E eu tenho que saber que o cérebro dela vai ter que ser estimulado em uma dessas áreas. Então, primeiro eu preciso entender qual é o déficit dela. Aqui, essa figura é só para vocês entenderem que eu não faço uma atividade unilateral, unissentido. Eu tenho que propor que ela desenvolva a área motora, desenvolva a área fonológica, desenvolva a área visual e desenvolva a área de Broca, que é a articulação fonética, para ela saber que lobo articula diferente de bolo. Embora carregue o BO e o LO, eu movimento a língua primeiro, no lobo, e movimento a língua depois em bolo. Então, é lábio-língua, língua-lábio. Uma palavra é lábio-língua, outra palavra é língua-lábio. A criança vai ter que desenvolver isso foneticamente nessa área de Broca, articulando essas palavras, se eu fizer esse estímulo com ela. Faz sentido essa explanação para vocês? Vocês estão compreendendo que eu, como profissional, preciso ter ciência dessas coisas para eu saber direitinho qual a intervenção que eu estou fazendo? Que o cérebro, embora ele funcione articuladamente, ele não é uma função unilateral. Não é pegar um livro e propor uma atividade e mandar repetir que vai fazer a criança assimilar esse conhecimento. No momento que ela não entende com uma intervenção, eu não tenho que repetir essa intervenção. Eu tenho que buscar intervenções paralelas, intervenções que envolvam outras áreas sensoriais. Porque quando ela não assimila o aprendizado, ela não concretiza, ou não consolida, que é o termo que a gente usa, aquele aprendizado, é porque está faltando a exploração em algumas outras áreas cerebrais. Ok? E aí, qual é o nosso grande desafio? Explorar o máximo das possibilidades desse sujeito. Nós, infelizmente, não utilizamos hoje o máximo do cérebro de cada aluno, nem o nosso. A gente tende a nivelar por baixo. E aí, o grande desafio que nós temos nesse processo de conhecimento, né, da neuroeducação,
é a gente entender que o desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança, ele precisa ser explorado ao máximo. Eu preciso favorecer vivências, experiências e atividades que façam essa criança desenvolver ao máximo o seu conhecimento e o seu desenvolvimento neurológico, tá bom? Para que o cérebro dela seja explorado. E aqui a gente tem nessa figuração exatamente isso. Tem todo um cérebro potencial a ser desenvolvido, mas a gente explora só isso aqui e acha que tá tudo bem se a criança não aprendeu. Não. Tem toda uma gama de materiais aqui que precisam ser explorados, áreas sensoriais, experiências vividas, constituição de atividades, desenvolvimento psicomotor. Tá bom? Alguns tabus que a gente precisa quebrar quando a gente está falando dos conhecimentos neurológicos para para o desenvolvimento dessas crianças. Vocês podem intervir, viu, gente? E ligar o microfone na hora que quiserem falar ou tiverem dúvida. Eu vou aqui explanando o nosso conteúdo. Alguns tabus. Primeiro, o menino vai aprender porque eu aprendi desse jeito. Na minha época eu aprendi assim, ele também vai aprender. Bom, isso é um tabu. Não garantimos isso. Depois, eu ensino o menino que não quer aprender. Outro tabu. Não existe essa história de não querer aprender e você ensinou e não houve aprendizado porque ele não quis. Outro tabu. Se a maioria aprendeu, aquele menino ali não aprendeu porque ele não quis. Também não funciona. Tabu. A gente vai trocar esses tabus por qual crença fortalecedora? Primeiro, essa história do menino vai aprender porque você aprendeu assim é um tabu. Você precisa acreditar no quê? Que ninguém aprende igual. Se você aprendeu desse jeito, ótimo. Mas os seus alunos e as suas crianças aprendem de maneira diferente. E você precisa entender que não é porque a sua técnica funcionou com um que vai funcionar com o outro. Ainda que eles fossem gêmeos, eles aprenderiam de maneira diferente, porque a constituição neurológica deles não é a mesma. A forma com que eles leem as experiências de vida não é a mesma. Então, essa história de que você aprendeu de um jeito, por isso os alunos vão ter que aprender, é uma justificativa de um profissional que não quer se reinventar. Então, quebra esse tabu, fortalece essa crença neurológica de assim, vixe, isso aqui funcionou com um, não funcionou com o outro. Eu preciso, então, aprimorar e buscar uma nova técnica que funcione com esse. Outra crença fortalecedora que você precisa trocar. Troca o tabu, eu ensino o menino que não quer aprender, pela crença de que, assim, se o menino não aprendeu, o ensino não foi concretizado. Só há ensino real quando o aprendizado acontece. Então, se ele não aprendeu, eu mudo a minha estratégia, eu mudo a minha comunicação, eu mudo a minha intervenção e eu vou me reinventar junto com essa criança. Até que a gente consiga um aprendizado efetivo ou uma justificativa fisiológica de que ele não conseguiria aprender. Que é difícil, porque eles são aprendentes por natureza. E aí essa história de a maioria aprendeu, aquele ali não aprendeu porque não quis, também é um tabu. A realidade é que os alunos têm que ser explorados em várias gamas sensoriais. Se algum aluno, algum grupo de alunos ali não aprendeu, possivelmente é porque não foi explorado a área sensorial daquela atividade, daquele conteúdo, que alcançaria aqueles alunos, certo? Então, a gente tem que pensar o quê? Quando a gente vai planejar uma atividade de intervenção, a gente pensa no grupo que nós temos, em quais possibilidades de aprendizagem o meu grupo tem e traz como possibilidade, eu vou tentar explorar ao máximo, né? Eu pego um conteúdo e penso nas atividades de intervenção que envolvam o sentido da audição, da visão, se possível, do paladar, do tato e do olfato, para que sejam todas as explorações sensoriais, possam despertar em todos os alunos, cada um em sua afinidade, o ganho daquele conhecimento. Aí, algumas coisas que a gente precisa aceitar para sofrer menos. Primeiro, eu não preciso saber todas as estratégias, então não sintam como cobrança. Sinta como um desafio mesmo. Você não precisa saber tudo. Vai chegar um aluno que vai lhe desorganizar, lhe tirar da zona de conforto, lhe desestabilizar. Aceite que você não tem que saber tudo, mas é importante que você se reinvente e busque melhorar. Não é sua obrigação que 100% dos alunos absorvam 100% dos dados. A gente também não precisa achar que a gente vai ter que ter um ganho de 100%, porque esse 100% ele é ideal, mas ele não é real. Tem vários fatores que interferem na aprendizagem do aluno, tem fatores familiares, tem fatores emocionais, tem fatores neurológicos e fisiológicos, que às vezes a gente não domina. Só tenha a certeza de que você está dando o seu melhor e explorando o máximo essas atividades, tá? Não estou aqui querendo amarrar a culpa nos nossos ombros. Depois, o problema, às vezes,
do aprendizado não está no conteúdo, está na avaliação. Às vezes a gente também precisa refletir, será que está avaliando certo o processo de desenvolvimento da aprendizagem que foi ofertado? Porque se eu uso determinada, aqui a nossa amiga da farmácia vai poder comentar até sobre isso, se ela desejar. Eu preciso, para eu avaliar o ganho de uma medicação, eu preciso ter um instrumento avaliativo coerente com a proposta de intervenção. Às vezes eu dou a medicação para dor de cabeça, mas estou intervindo dor no estômago. Estou avaliando a dor no estômago. Não vai funcionar, né? Eu dou um remédio para dor de cabeça e quero saber se passou a dor no estômago. Sistema avaliativo falho. Só uma comparação esdrúxula, mas para a gente entender. Ninguém faz aqui um eletrocardiograma e leva no otorrino, né? Quem faz um eletrocardiograma vai levar no cardiologista. Então, a gente precisa saber se o instrumento avaliativo ele é coerente com a proposta a ser investigada e avaliada. E aí, o que é que eu preciso fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é dar uma pausa. Por que a gente vai dar uma pausa? Adivinha? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Porque vai já fechar. Aí eu vou ter que abrir de novo para a gente continuar. Eu estou só apanhando aqui do Zoom, mas vai dar pra...